Bom, gente, agora rapidamente aqui tem uma outra mulher incrível também, que a gente vai tratar de outros assuntos super importantes, como eu falei no começo do programa aqui. Entre eles, é esse aqui. Na semana passada a gente noticiou sobre essa decisão do STF, sobre a questão da pejotização, e esse jurista que alerta sobre o fim dos direitos trabalhistas, a Thaís Cremasco, né, que é a advogada que vai estar aqui, ela conhece ele, que é o Souto Maior também. A Thaís, ela é uma especialista em direito trabalhista, entre outras coisas. Nesse canto aqui, gente, na tela, é uma nota de posicionamento e de repúdio da ABRAT, que é a Associação Brasileira de Advocacia Trabalhista. A Thaís Cremasco também faz parte. Então vamos tratar desse e de outros assuntos também. Então já quero pedir para vocês aqui, não se esqueçam de curtir e compartilhar a live, tornarem-se membros também aqui para fortalecer esse nosso espaço. E aí vamos trazer mais detalhes desse e de outros assuntos aqui que a Thaís, no trabalho dela, ela encampa também sobre a questão do racismo, da discriminação nas escolas. Então, antes de chamá-la, deixe-me apresentá-la aqui para vocês. A Thaís, gente, ela é advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário, ela é conselheira estadual da OAB de São Paulo, cofundadora do coletivo Mulheres pela Justiça, representante da delegação brasileira na OIT, em Genebra, de 2019, e inclusive que denunciou a reforma trabalhista de 2017, a gente vai comentar sobre isso também. Ela é presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Campinas, presidente da Comissão de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Advocacia Trabalhista, a ABRAT, né, como eu falei. Ela é representante da OAB na Comissão de Combate ao Assédio, do TRT1, e ela cursa também na Universidade de Stanford Saúde da Mulher e Direitos Humanos. Thaís Cremasco, boa noite para você. Obrigada por atender meu convite, por estar aqui no Cultura Brasileira. Seja bem-vinda. Boa noite, Thalita. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante, né, que a advocacia brasileira está se unindo de uma forma nunca antes vista. Na verdade, não só a advocacia, mas o movimento sindical, os juízes, magistrados. Então, o Brasil está se unindo contra esse mais novo desmanche dos direitos dos trabalhadores. Então, se a reforma trabalhista precarizou as relações de trabalho, e isso é verdade, né? A reforma trabalhista pretendia, de alguma forma, trazer empregos, modernizar a justiça do trabalho, mas, na verdade, a reforma trabalhista precarizou as relações trabalhistas e agora o impacto da pejotização, tudo que a gente está discutindo sobre essa situação vai acabar de vez com o direito do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Então, eu estou super feliz de estar aqui hoje para falar sobre um tema que é árduo, que é dolorido, né, para todas nós. É muito difícil olhar o que está acontecendo no nosso país em relação aos direitos trabalhistas, mas é fundamental falarmos sobre isso. Então, estou super feliz com o convite, muito obrigada e espero que a gente possa conversar e começar a, de alguma forma, acordar a população, acordar as pessoas para que a gente lute com o pouco que ainda resta de direito para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Então, muito obrigado pela oportunidade. Thaís, olha só, inclusive hoje no programa da manhã, o Mauro Lopes ele conversou com o Souto Maior, né, que certamente você conhece, é parceira dele também nessa questão. Tem uma coisa que eu venho percebendo do campo até assim dos mais jovens, né, virou até algo meio cultural nas novas gerações, que é essa demonização da CLT. Né, o que restou dela, pelo menos, diante da realidade das relações trabalhistas que a gente tem hoje. O que você entende, a partir da reforma trabalhista e tudo que a gente viu de desmonte, como esse processo de pejotização? Quer dizer, o que é essa questão da pejotização? E agora, o que todo mundo dentro do campo do direito do trabalho está entendendo, mais um ataque que está vindo do Supremo, inclusive, sobre essa questão dessa decisão do Gilmar Mendes em relação a isso. Quer dizer, o que é a pejotização e o que foi essa decisão do Gilmar Mendes em relação a suspender todos os processos na Justiça do Trabalho?
Bom, tá certo. Primeiro que a pejotização é um fenômeno, né, onde a empresa obriga que o trabalhador abra um CNPJ para mascarar um vínculo de emprego. Então, o que, que a lei fala? Né, que todo trabalhador ou trabalhadora que é subordinado, que tem habitualidade, que recebe salário, que é uma pessoa física que trabalha, essa pessoa tem que ser registrado com todos os direitos trabalhistas, férias, 13º, fundo de garantia, e tem a permissão de estar pejotizado aqueles trabalhadores que trabalham sem vínculo, que prestam um serviço de forma esporádica ou de forma voluntária. Então, a pejotização sempre existiu, né, no sentido de que você pode, sim, prestar serviço enquanto empresa para uma outra empresa. Mas uma pessoa física subordinada não pode ser pejotizada. É isso que nós estamos lutando para que não aconteça. E o que acontece? Quando existem muitos processos que discutem o mesmo tema e, de alguma forma, existe uma violação à Constituição Federal, esse tema sobe, então, para o STF. Então, o que acontece? Existe um processo que é um processo de prestação de serviço de um consultor imobiliário, onde ele queria um vínculo de emprego. Ele queria, junto à Justiça do Trabalho, discutir que, na verdade, ele não deveria ser pejotizado, ele deveria ser contratado via CLT. Esse processo começou a discutir, então, qual seria os direitos dele e se existia uma inconstitucionalidade nessa relação de trabalho pejotizada. Como a gente discutiu nesse processo a constitucionalidade ou não do artigo 114 da Constituição Federal, que diz: cabe à Justiça do Trabalho discutir os temas relacionados às relações de trabalho. Então, para discutir se esse artigo 114 ele é ou não constitucional, esse processo subiu ao STF para análise, infelizmente, do Gilmar Mendes, né? E infelizmente, todas as vezes que um tema trabalhista sobe ao STF, nós temos uma surpresa desagradável. E esse é o nosso medo, né? O Gilmar Mendes ele tem uma postura totalmente anti-trabalhador, totalmente anti-vínculo de emprego. Então, a gente tem muito medo do que vai acontecer. Então, o que ele fez? Quando ele pegou esse processo na mão dele para falar sobre a constitucionalidade do artigo 114 da Constituição Federal, ele falou assim: gente, como está todo mundo discutindo essa questão de pejotização em inúmeros processos, parem de discutir esse tema, esperem a minha decisão, vai ficar todo suspenso, ou seja, um processo que já demora de 3 a 5 anos, pode demorar o dobro disso, porque a gente não sabe o tempo que ele vai demorar para pautar esse tema. Né? Vejam aí temas, por exemplo, como a legalização da maconha, ficaram anos, né, no STF esperando o julgamento. Então, o que ele fez? Suspendeu. Isso já é um prejuízo gigantesco aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, que vão ter um processo que já demorar mais ainda, tendo a chance de termos uma surpresa super desagradável, que é saber que não caberá mais à Justiça do Trabalho discutir vínculo de emprego. Então, Thalita, isso é muito grave. Né? Estão colocando a mão, mais uma vez, usurpando, furtando o direito dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, que já vêm sofrendo tanto desde 2017 com a reforma trabalhista, que acabou com o direito dos trabalhadores. Então, na prática, sem querer me estender muito na minha fala, o que acontece? Hoje, uma empregada doméstica que tem que abrir um CNPJ, abrir uma empresa para ser pejotizada, ela vai prestar serviço como empresa e não mais como trabalhadora. Hoje, se ela quiser entrar com uma ação, ela poderia recorrer à Justiça do Trabalho e provar essa fraude, porque ela não é uma empresa. Se essa ideia de que a pejotização é válida e que não caberia só à Justiça do Trabalho discutir vínculos de emprego, essa trabalhadora teria que procurar a justiça comum. Justiça comum essa que não garante direitos e princípios aos trabalhadores. Porque, por exemplo, na Justiça do Trabalho, o primeiro princípio é que o trabalhador tem que ser protegido, a trabalhadora tem que ser protegida. Então, por exemplo, ela não paga custas na Justiça comum, isso não vai acontecer. Ela é uma empresa, e enquanto empresa, ela vai discutir com o seu empregador os termos, e quem vai falar
se ela é ou não é uma fraude na pejotização, vai ser a justiça comum, que não sabe nada direito do trabalho. E se a justiça comum falar, olha, realmente, você não poderia ter pejotizado, isso deveria ter sido um vínculo de emprego, daí sim que ela vai poder ingressar na Justiça do Trabalho para ter os seus direitos garantidos, como férias, 13º, estabilidade no emprego ou uma garantia de doença no trabalho. Então, isso é muito grave, é um desmanche muito grave. E o nosso maior desafio enquanto instituição, a Abrat e todo, acho que o Souto Maior deve ter falado isso, é tentar mostrar para a população que, assim, coisas muito graves estão sendo retiradas da vida dos trabalhadores. E a questão da reforma trabalhista em si, na Justiça do Trabalho, como é que, assim, essa discussão ela ainda acontece? Porque me parece que dentro do campo da política, por exemplo, é uma discussão que me parece que já foi abandonada. Não tem parlamentar falando sobre isso, não tem presidente falando, pelo menos, né, dentro do campo público, ou uma proposta de revogação, ou a revisão da reforma trabalhista. Dentro da Justiça do Trabalho, vocês têm essa discussão? Quer dizer, eu me lembro, né, que em 2019 você, junto com uma comitiva na Abrat, foi até a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, inclusive para denunciar o Estado brasileiro em relação à reforma trabalhista e às violações dos trabalhadores. Desde lá para cá, assim, houve alguma nova discussão, alguma nova proposição dentro desse sentido, Thaís? Ou isso ainda está naquele mesmo ponto lá de 2019 para cá? Sinceramente, assim, uma parte muito grande assim, dos juristas que discutiam a questão da reforma esperava uma revogação com o presidente Lula estando no poder. Né? Então, nós esperávamos que talvez essa pauta avançaria com um governo progressista, com um governo que pensa nos trabalhadores, com o Ministério do Trabalho mais fortalecido, mas a gente percebeu que isso não aconteceu, que essas discussões ficaram realmente paralisadas, e nesse momento, né, tudo que a gente está discutindo nessas reuniões para o dia 30, que a gente pretende fazer uma paralisação nacional em relação a essa questão, é que junto com a questão da pejotização, nós possamos então voltar a discutir a revogação da reforma, que é inconstitucional, que é um retrocesso, tanto que o Brasil foi denunciado na OIT. Então, assim, temos esperança, né, que assim, vão tirando-se direitos aos poucos e muitas vezes as pessoas não vão percebendo por causa disso que você falou, né, existe... Eu não sei, eu acho que o Gessé Souza explica isso bem no livro do Pobre de Direita, mas o porquê que a classe trabalhadora aderiu a esse discurso tão violento do zero direito, sabe? Esse discurso de que vamos modernizar, de que vamos empreender. Gente, não é sobre isso, é sobre direitos mínimos dos trabalhadores. Quem quiser empreender, pode empreender, mas quem não quiser empreender precisa ter garantias mínimas. Né? O que vai ser do trabalhador brasileiro se ele não tiver direito, por exemplo, a um afastamento por doença? Porque a pejotização fala isso, você é uma empresa que presta serviço para uma outra empresa, você é pejotizado, você não vai ter direito ao INSS. Você não vai ter afastamento por doença. Você vai ficar doente, você vai para a rua, sem trabalho, sem direito, sem estabilidade, sem nada. Então, assim, nós estamos falando de um desmanche que é muito perigoso, que é violento e realmente, Thalita, paralisou toda a discussão sobre isso, e agora estamos tendo a oportunidade de discutir novamente e avançar na pauta do Revoga Já. Mas veja que grave. Na reunião onde a gente discutia justamente como faríamos essa questão, todo mundo fala, gente, não vamos falar sobre Revoga Já, porque esse é um discurso que desagrega. Não adianta você falar para as pessoas, olha, vamos revogar essa reforma trabalhista. Parece que existe um adormecimento das pessoas no sentido de não entender a gravidade do que está acontecendo, e a gente tem quebrado muito a cabeça para tentar entender como a gente capta para nós, né, para a nossa pauta progressista, esse desejo das pessoas entenderem a importância de garantir minimamente os seus direitos laborais.
É um retrocesso mesmo, e me parece que é uma interferência, então, que o Supremo está fazendo na Justiça do Trabalho, né? Porque dentro de todo esse trâmite que você disse, que primeiro, uma vez que venha a ser decidido, né? Primeiro vai ter que passar pela Justiça Comum, para depois, então, segundo o entendimento, vir a ser o processo julgado na área trabalhista, na Justiça do Trabalho, além da morosidade, a Justiça do Trabalho ela fica algo quase como complementar para esse caso. É uma afronta, né, Thaís? É uma Sim, afronta completa. totalmente. Porque a Constituição Federal, no seu artigo 114, fala: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar processos que versem sobre relações de trabalho. E daí vem o STF e fala assim: ah, peraí, eu acho que eu entendi esse artigo de uma outra forma. Porque se ele é PJ, não é uma relação de trabalho. Gente, é uma ginástica laboral, é uma ginástica interpretativa para você botar a mão no direito do trabalhador, que você tem que ter muita vontade de ferrar a vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Você tem que estar muito macomunado com o capital para dizer que a Justiça do Trabalho, tendo um artigo dizendo na Constituição Federal, que é a Carta Magna dizendo compete à Justiça do Trabalho julgar processos de relações trabalhistas. Você vai dizer, ah, não, a Constituição não quis dizer que compete à Justiça do Trabalho. Então, é sim uma forma de surrupiar, de realmente subtrair, né, uma questão muito importante, que é falar sobre os direitos trabalhistas pela Justiça do Trabalho. Os juízes civilistas, né, eles não têm a capacidade de julgar relações trabalhistas, porque eles não têm conhecimento do que é uma relação que é absolutamente totalmente é uma relação que não tem igualdade, né? Empregado e empregador, essa ideia contratual das relações de trabalho que os civilistas têm, né? Ué, você fez um contrato, você aceitou aquelas condições. Quem aceita condições, Thalita? Quando uma pessoa tem os meios de produção e a outra pessoa tem a força de trabalho, como que você discute com o seu empregador que tem uma condição muito melhor que a sua de capital, que ele tem todo. Como que você discute com ele as regras? Ou você aceita ou ele chama o próximo, num país que tem um desemprego como o nosso. Então é muito triste saber que que o STF se presta a esse papel de fazer uma interpretação que não é constitucional, porque cabe ao STF fazer a interpretação do que é constitucional ou não. Então, se ele disser que esse artigo é inconstitucional, o artigo passa a ser inconstitucional, mesmo a letra da lei dizendo que compete à Justiça do Trabalho julgar processos de relações de trabalho. Bom, que bom então que dia 30 vai ter essa paralisação e aí essa discussão vai ser colocada em pauta, né, para garantir uma mobilidade, uma mobilização, né, na verdade, para que as pessoas possam compreender a gravidade do que está acontecendo, né, Thaís? Porque é gravíssimo, assim, o que a gente tem colocado, né, nessa questão das relações de trabalho mesmo. Sim, e eu acho que o maior desafio é que nós possamos alcançar as massas, alcançar os trabalhadores, né, e as trabalhadoras do nosso país, para que de fato as pessoas consigam entender a gravidade, né, do que está acontecendo. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil, porque se as pessoas tivessem consciência daquilo que está sendo retirado do trabalhador e da trabalhadora brasileira, eu acho que nós estaríamos na rua com mais veemência protestando por todo esse desmanche, por toda essa violência contra a classe trabalhadora. Tá certo. Thaís, tem uma outra luta que você encampa no seu trabalho também, que eu queria que você pudesse comentar. Eu até separei aqui a manchete de dois casos assim bastante emblemáticos, né? Até coloquei aqui você com o seu filho, né, com o Antônio, lá em 2022, que enfrentaram essa questão do racismo, né, que aconteceu logo após o segundo turno, e aí houve uma ampla discussão em relação a isso. E agora eu tenho um novo caso que você também estava à frente, que a respeito da filha da atriz Samara Filipe, que teve uma decisão positiva, digamos, a um outro caso de racismo que aconteceu numa escola também.
Então, eu queria te pedir para comentar a respeito dessa questão. Até trouxe também uma outra manchete aqui, é uma pesquisa do Peregum de 2023 que cita justamente isso, né? Que o ambiente escolar ele é mais citado entre os locais onde as pessoas mais sofreram racismo. Então, eu queria te ouvir como é que você tem acompanhado a partir do processo que você enfrentou né, tem ainda isso dentro do seu histórico mesmo, enquanto luta, né, e do seu trabalho lá em 2022, esse novo também, com a decisão da atriz Samara Filippo, e de uma maneira muito geral também do que a gente tem acompanhado no cenário escolar, né, do ponto de vista das discriminações, das violências. O racismo é mais uma delas, mas há outras também. Então, queria te ouvir mesmo como é que você tem acompanhado e falar desse caso, desse último agora, com a decisão acho que foi o TJ, né, que teve essa decisão de impor medidas socioeducativas em relação a esse caso da filha da atriz Samara Filippo. Sim, tem muita coisa legal para falar sobre esse assunto, Thalita. E eu queria começar dizendo que, obviamente, né, a escola ela reproduz não só o racismo estrutural, mas todas as outras violências que existem na nossa sociedade. E a legislação, desde a Constituição Federal, lá em 1988, até o Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, até legislações esparsas, né, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 96. Então, existe uma legislação antiga, né? O Brasil também é signatário de tratados internacionais na década de 90, no sentido de combater as violências dentro das escolas. Então, assim, legalmente falando, né, há muito tempo que o nosso país tem essa proteção para as crianças e para os adolescentes, para que eles não sofram nenhum tipo de discriminação dentro das escolas. Mas olha que interessante, nós estamos falando de legislações da década de 80 e a gente está dizendo que o primeiro caso de expulsão por racismo numa escola particular ou que fosse uma escola pública, numa escola brasileira e talvez mundial, eu não tenho certeza dessa informação, mas brasileira com certeza, aconteceu em 2023. Então veja que grave, são 30, 40 anos de legislação que jamais foram, de fato, empregadas nas relações pessoais entre escola e alunos. Então, o que acontece? Existe uma cultura, né, não só a cultura das violências estruturais que essas crianças sofrem, mas também uma cultura de silenciamento, né, de não denúncia. Então, isso é muito comum. Então, pessoalmente, né, quando eu percebi as violências que os adolescentes sofriam dentro das escolas, e daí aconteceu com meu filho, e foi por isso que eu fiz a denúncia, eu percebi que toda a legislação já era suficiente para que essas pessoas fossem punidas. O que faltou, o que falta é a cultura da denúncia, né? A gente gosta de falar, nossa, mas no Brasil a legislação é muito branda, não acontece nada. Mas, na verdade, eu acho que falta muito que a gente se perceba enquanto vítima e passe a denunciar. Eu não estou aqui revitimizando, dizendo que a vítima é o problema, mas eu estou dizendo que uma vez que a gente percebe uma violência, é necessário que seja feita a denúncia para que tenha uma mudança efetiva. Então, depois de 2023, né, com essa questão de começar a denunciar as escolas, começaram a pipocar na jurisprudência, são os julgados brasileiros, uma série de condenações, não só contra a escola, mas também contra professores, mas também contra pais de alunos. Né? É lógico que os professores, até por serem profissionais e muitas vezes não passarem pelos treinamentos corretos, eles devem ser, na minha opinião, os últimos a serem punidos. A gente tem que começar a punição pela família, ao meu ver. Depois entender se a escola foi conivente ou não com a violência e também punir a escola. E, por último, o professor, porque ele está num ambiente de trabalho e muitas vezes ele não tem os treinamentos suficientes para de alguma forma conduzir aquela situação, aquela violência. Mas o fato é que teve uma professora, depois de 2023, presa em flagrante por cometer racismo com uma criança no Rio de Janeiro. Teve uma outra escola que teve que indenizar
uma família no importe de R$ 30.000 pelo cometimento de racismo dentro de uma escola, e também uma outra família que teve que pagar uma indenização de R$ 10.000. O processo da Samara e o meu também não foram julgados, né, no sentido de indenização. Eu não peço uma indenização pessoal, eu entro com uma ação civil pública, né, denunciando todo o ambiente escolar por uma série de violações. Então, eu acho que isso é uma tendência importante, que a gente comece a responsabilizar as instituições que cometem esse tipo de violência dentro das escolas. Acho muito importante que sejam feitas indenizações por danos morais dessas escolas, dessas famílias que permitem que, de alguma forma, a criança cometa violência, né? Porque existe uma omissão para que isso aconteça, ao meu ver. E também responsabilizar as escolas, porque não há neutralidade nesse tipo de violência. Né? Ou você está do lado da vítima, ou você está do lado do agressor. Então, a escola precisa, de alguma forma, se posicionar. E indo para a sua pergunta específica, no caso da Samara, o que aconteceu? O Tribunal de Justiça, em primeira instância, né, a vara a vara civil condenou, então, as crianças, né, que cometeram aquela violência a prestar serviços comunitários, mesmo com a forçação de barra, e é isso que eu queria problematizar aqui com você, Thalita, da justiça restaurativa. E daí fica esse pensamento, essa reflexão. Eu adoro a ideia da justiça restaurativa, eu acho que justiça não é vingança, justiça é transformação. É muito importante que a sociedade comece a entender a importância da justiça restaurativa, não é só punição, não é só Fundação Casa, mas a gente precisa pensar quem serão as crianças, quais serão as crianças que prestarão trabalho social, e quais serão as crianças que serão encaminhadas para a justiça restaurativa. É certo, a Fundação Casa está abarrotada de adolescentes pobres, periféricos e negros, e, por outro lado, quando uma criança branca, elitizada, comete uma violência racial contra outra criança, ela vai ter direito à justiça restaurativa. Então, a minha crítica, e a Samara foi muito resistente, né, porque ficaram forçando essa coisa da justiça restaurativa para que as meninas não fossem punidas, porque eram meninas brancas e elitizadas, e daí eu fico pensando, a quem se destina a justiça restaurativa? Né? Por que as crianças periféricas que não tiveram muitos acessos, a elas não são destinados à justiça restaurativa, e daí quando vem uma criança de escola de elite, todo mundo fala, nossa, vamos lembrar da justiça restaurativa? E daí eu tenho que fazer vários elogios para a Samara, porque tinha toda uma comoção social de, ai, não aceite. Ela falou, não vou aceitar. Eu quero saber a resposta do Poder Judiciário para o crime de racismo que cometeram com a minha filha. Né? Ainda que crianças, obviamente, não cometem crime, tecnicamente dizendo, mas ela quis a resposta do Poder Judiciário porque ela pensou nisso. Ela falou, por que na Fundação Casa tem as crianças que não têm acesso, e quando vem uma criança que tem acesso, para essa criança todo mundo fala, ai, vamos oferecer para ela a justiça restaurativa, vamos fazer ela ler o livro da Djamila e fazer um resuminho aqui do Silvio Almeida para falar, não, vai lá prestar serviço comunitário, e ela disse, eu quero acompanhar para ver quais serão esses serviços prestados. Então, eu tenho essa questão, né, de que a gente reflita, né, para quais crianças e para quais adolescentes serão destinados à justiça restaurativa. Perfeito. Thaís, e por último, eu também queria te fazer uma pergunta, é uma questão polêmica, eu diria, mas eu sei que você não se furta de fugir de polêmicas, pelo contrário, Adoro. inclusive. Mas, bom, dentro do cenário de guerra, que eu falo aqui quase sempre, que envolve as questões de violência de gênero, um dos crimes é os crimes de violência sexual. E aí, entrando na polêmica em si, eu defendo com veemência, defendo do ponto de vista, acho que dos fatos e do cenário mesmo, dos dados estatísticos e do que a gente vê em relação aos crimes de assédio sexual e de estupro nesse país. Defendo não, mas eu tenho uma posição em relação a, por exemplo, ao caso da Aniele Franco, a denúncia que ela fez contra o agora ex-ministro Silvio Almeida, né? É um caso que a gente sabe que está ainda em discussão, que tem todo um processo legal,
que toda pessoa acusada tem o direito ao devido processo legal, à ampla defesa e etc. Mas eu estou trazendo esse caso em si, porque ele é um caso bastante emblemático para o mundo da política em si, né? Grande parte da nossa audiência aqui é bem atenta dentro desse contexto, mas que se coloca muito em questão a palavra da vítima, né? Estou usando o caso da Aniele, mas a gente pode citar vários outros aqui, em que se coloca muito sobre a desconfiança daquela pessoa que acusa e que não tem condições de provar, não tem elementos de prova, não tem como, sei lá, não tem uma gravação de um vídeo, não tem mensagem, não tem foto, enfim, não tem nada que comprove. Falando tudo isso e diante, né, do quadro de aumento cada vez maior, com perdão da redundância aqui, mas né, do número de casos de estupro, de assédio sexual, de crimes sexuais que a gente vê no Brasil, eu queria te perguntar como é que você tem avaliado dentro do âmbito da justiça mesmo. Teve um caso recente, eu não vou lembrar agora exatamente, mas em que houve uma decisão em que a palavra da vítima foi colocada como, digamos, um elemento de prova. Eu sei que isso é uma discussão no âmbito da justiça, né? Mas que era um caso de crime de natureza sexual. Falei tudo isso para te perguntar, como é que você avalia sobre essa questão, e diante do cenário que a gente vê, inclusive de uma contraofensiva que a gente tem, em se dizer que as mulheres são mentirosas, que elas inventam, que elas, e de fato é verdade, em alguma medida a gente sabe que há casos, de fato, de falsa acusação de crime, etcétera. Mas diante de tudo que a gente sabe, do histórico e enfim, né, do cenário, do contexto que a gente tem, eu te pergunto, como é que você tem avaliado dentro do aspecto mesmo da discussão no campo do judiciário e da cultura também como um todo, né, porque essas coisas não estão, dissociadas, pelo contrário, né, elas estão com a cultura e a justiça estão o tempo todo ali dialogando. Sim. Bom, a primeira coisa que eu acho muito importante para a gente começar a pensar quando a gente fala sobre violência da mulher dentro do Poder Judiciário é entender que em 2024 o Conselho Nacional de Justiça determinou, obrigou, que todos os juízes, independente do processo, usassem, eles usam esse termo, as lentes de gênero para avaliar todo e qualquer processo que versasse sobre algum direito de uma mulher. Então, o Poder Judiciário reconhece, enquanto instituição, que o machismo e a misoginia existe e que o Poder Judiciário precisa combater essa violência. Então, isso, Thalita, para mim, já é um alívio, no sentido de dizer, bom, nós temos um aparato legal agora, nós temos como tentar obrigar, forçar esses magistrados a enxergarem quais são as violências que nós, mulheres, sofremos todos os dias nas nossas vidas. É muito impensável a gente dizer que uma pessoa vai chegar numa delegacia, dizer que teve o celular furtado e que vão começar a perguntar o que ele fez para isso, que roupa ele estava usando. Não, né? Ninguém pensa que uma pessoa vai até a delegacia e inventa que teve o seu celular furtado. Mas uma mulher que denuncia uma violência sexual no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, denuncia um estupro, um assédio, ela terá a sua palavra desacreditada do início ao fim. Então, assim, a violência institucional, ela acaba se reproduzindo porque desde o momento que essa mulher vai fazer o boletim de ocorrência, até a escolha do profissional que ela vai contratar, até os juízes, os argumentos que serão usados, tudo isso pode sim revitimizar aquela mulher. Mas eu continuo vendo isso com bons olhos, no sentido de dizer que agora nós temos um aparato legal para combater esse tipo de violência institucional, né? Esse tipo de machismo que está enraizado em todas as instâncias, em todas as esferas, e não seria diferente no Poder Judiciário. Então, o protocolo de combate à violência de gênero do CNJ é uma grande luz
que nós, operadoras do direito, que nós, sociedade, também temos para combater essa violência que é brutal contra nós mulheres. Então, eu digo isso para dizer que eu percebo, assim como você trouxe na sua fala, um movimento de retaliação dos direitos de nós mulheres. Eu acho que teve agora essa notícia, né, de 10 feminicídios no Sul, que foram logo depois de uma vitória em relação a uma legislação que combate a violência contra a mulher. Então, eu acho que a cada direito que nós mulheres a gente conquista, vem uma onda de retaliação muito forte contra essa vitória mínima, né? Então, eu acredito que sim, o protocolo vem para ajudar, mas também vem uma retaliação muito forte, né, para que as coisas se mantenham no status como elas estão, porque a misoginia ela lucra, né? O machismo existem pessoas lucrando com a ideia do patriarcado, com a ideia do machismo. Então, tem muita gente que não quer que essa situação se movimente, que essa situação mude. Eu acredito que, para além do protocolo, eu defendo muito a inversão do ônus da prova, o que é um absurdo, né, juridicamente falando. A gente precisa ainda pensar como materializar essa minha ideia, mas eu acho que, diante da epidemia e dos números que demonstram o tanto de violência que nós mulheres e que os nossos corpos vivenciam nessa sociedade, eu acho que a presunção da inocência, ela sim, ela deve ser mantida, tanto que tem o vídeo daquele advogado espancando a mulher e ele continua sendo acusado, né? Ele não transitou em julgado o processo dele. Então, eu defendo sim a presunção de inocência, mas, por outro lado, em decorrência dos números alarmantes e escandalosos do nosso país em relação à questão da violência doméstica, eu acho que tem que existir o que a gente chama de ônus da prova dinâmico, né? Quem tem as melhores condições de provar aquilo, né? É verdade, olha aí os legendários lucrando, é verdade. Então, assim, quem tem tudo bem, não precisa inverter, então, o ônus da prova, mas quem vai ter que provar? Quem tem as melhores condições de provar. Então, aquele homem vai ter que provar onde ele estava, ele vai ter que provar os bons antecedentes, ele vai ter que provar. O juiz, ele não pode dizer, olha, quem alega tem que provar, então essa mulher que está alegando a violência sexual, ela vai ter que provar. Não! E já existem inúmeras evoluções na nossa legislação demonstrando assim, gente, calma aí, em relação à questão de crimes de violência contra a mulher, não é a mulher que vai ter que provar. Né? Não é a mulher que vai ter que ir para a delegacia com o material do crime para provar que ela foi estuprada. Né? A palavra da vítima basta. Então, a gente está evoluindo muito, a gente vai evoluir mais. Eu acredito muito que não tem espaço para que a luta feminista retroaja em nenhum ponto que nós já conquistamos. Então, apertem os cintos e que a gente só vai daqui para frente. Eu acredito nisso. Que bom te ouvir. Thaís, então olha, te agradeço mesmo, só um comentário aqui que eu separei do Ministério Imaginário que diz: "Camarada Thaís Cremasco provando que nada é mais brutal que o fato". É isso aí, concordo e assino embaixo. Com certeza. Thaís, obrigada então por atender meu convite, por vir aqui. Eu espero que a gente possa outras vezes ter essas conversas também e seja bem-vinda mais uma vez ao Cultura Brasileira. Até a próxima. Obrigada, muito obrigada, Thalita, que da nossa conversa a gente consiga trazer informação para as pessoas, para que as pessoas comecem a entender, né, todo o desmanche que está acontecendo na vida da trabalhadora e do trabalhador brasileiro e que a gente comece a se movimentar. Então, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.